Bom dia a todos, que a graça e a paz esteja com todos. Amém? Amém. Nós temos uma instrução para a igreja em Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo, eu gosto de pensar assim no livro de Atos, instruiu a igreja a uma conduta: permanecer na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, as orações é algo que está presente na vida da igreja. Por exemplo, segundo 1 Timóteo capítulo 2, Paulo vai instruir a igreja em oração coletivamente, mas ao mesmo tempo ele vai estar instruindo individualmente. Quando nós estamos em oração coletivamente, estamos cheios do Espírito Santo. Quando nós estamos em oração individualmente, nós também estamos na presença do Senhor, porque estamos falando diretamente com Ele. Jesus ensinou sobre oração. Jesus, mas aqui gostaria de repetir com vocês nessa manhã, é a oração de Jesus que está lá no Evangelho de João, no capítulo 17. Jesus olhando para o céu disse: Pai, é chegada a minha hora. A hora do plano perfeito de Deus. Plano esse que foi desde o princípio a redenção da humanidade. A hora tão declarada pelos profetas ia se cumprir na pessoa de Jesus, a sua morte. A hora também para os discípulos, que ia começar a colocar em prática o que ele aprendeu com o Mestre. João 17 é aquela oração onde Jesus declara tais palavras pensando imediato e ao mesmo tempo ele está pensando futuro. Então Jesus incluiu nessa oração a sua glorificação. Seus discípulos imediatos e seus discípulos futuros nessa oração, mas o ponto-chave dessa oração é santificação. No versículo 1 a 5, Jesus na oração vai estar transmitindo a sua glorificação. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe destem. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que lhe confiaste para fazer. E agora, glorifica-te ao Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Tendo Jesus falado essas coisas, ou seja, o que ele ensinou no capítulo 13, 14, 15 e 16, são capítulos que nós devemos pensar que é Jesus instruindo os apóstolos. Por exemplo, no 13 ele dá um novo mandamento: ame uns aos outros como eu vos amei. No 14 ele está declarando o caminho que chega até Deus. No 15 ele vai falar sobre a unidade dos discípulos com ele, porque ele é o ramo. E no 16 é onde ele trata sobre que ele está indo, mas não fique perturbado, não se entristeça, porque eu preciso ir para que o Espírito Santo
venha para instruir, para consolar, para guiar na verdade. Então Jesus está orando pelo que ele já tinha ensinado. É chegada a hora do Filho ser glorificado. Ele estava dizendo: seja feito a tua vontade, Pai, porque toda obra pelo qual a sua vontade se cumpre é para a sua glória. Jesus, ele não pediu na oração: salva-me, mas pelo contrário, ele orou para que o propósito de Deus se cumprisse. Sua morte seria uma glorificação. Jesus estava dizendo: Pai, agora estou pronto para o Senhor me colocar na cruz. Cruz ou morte que dá vida eterna, como ele mesmo diz, né? Pai, me deste autoridade sobre toda a carne, a fim de conhecer a vida eterna. Ou seja, Cristo é o plano perfeito de Deus para a vida eterna. Ele tem autoridade de dar a vida eterna, esperança e cumprimento das palavras das profecias do Velho Testamento. Só que ele diz que a vida eterna consiste no conhecimento do único Deus verdadeiro, visto que Deus se revelou na pessoa do seu Filho. No capítulo 1, versículo 14, João vai declarar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como a unigênita do Pai. O conhecimento de Deus só pode ser alcançado pelo conhecimento de Jesus Cristo. E sua oração confirma que o conhecimento que Jesus transmitiu glorificou o Pai na terra e está sendo consumido. Jesus, ele transmitiu através dos seus ensinos quem ele é: Deus. Os seus sinais e milagres foi para provar que ele era o Messias. Tudo isso resultando, como sempre ele fala em suas palavras, para o Pai ser glorificado. E agora, tal ato da sua obra seria a cruz. Jesus seria glorificado por meio da cruz. Após o cumprimento da sua obra nessa terra, cumprimento esse foi para revelar a glória de Deus e também instruir os apóstolos. Ele retornaria à glória que tinha quando estava com o Pai antes que houvesse o mundo. Estou voltando a ti, ó Pai, para continuar aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Então, depois de Jesus orar por sua glorificação, Jesus agora vai estar orando pelos seus discípulos imediatos, 9 a 12. É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guardai o teu nome, porque o Senhor me deu, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumpra as Escrituras. Então Jesus diz: eu rogo por esses, ó Pai. Quem são esses? Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelotes. Os apóstolos. Jesus estava orando a Deus pelos seus imediatos. Ele não estava orando pelo mundo, porque o mundo não pertence a Deus, mas os discípulos pertencem a Deus, e ele estava orando: ora aqui, ó Pai, porque eles pertencem a ti. Jesus diz que todas as coisas pertencem ao Pai, e está na mão dele. Ou seja, os 11 que Jesus escolheu, no caso era 12, mas um se perdeu, como ele mesmo diz. Os 11 pertencem a Deus, e por meio desses 11 Jesus seria glorificado.
porque eles vão continuar no mundo. Por isso que Jesus instruiu tanto, capítulo 13, 14, 15 e 16. Está chegando minha hora, mas vocês vão continuar, vocês vão colocar em prática o que eu ensinei para vocês. Aí Jesus ora, guarda em teu nome. E qual é a súplica de Jesus? Que eles sejam um, assim como nós, ou seja, o Pai e o Filho. Então Jesus está orando para que quando chegasse o momento da sua obra, do seu ministério, para glorificar Jesus, que eles estivessem unidos, que eles seriam uns. Imaginou esses homens saindo para falar de Jesus, mas entre eles mesmos não houvesse unidade? Cada um falando uma coisa diferente, como era que Jesus ia ser glorificado na vida deles, se eles não estavam unidos? Unidade, a súplica de Jesus. E Jesus está suplicando também por eles, esses discípulos imediatos, versículo 15 e 17. Não tires do mundo, mas guarde do mal. E eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a oração que reflete santificação. Jesus está enfatizando a santificação na vida desses discípulos imediatos. A santificação quer dizer separado, mas tais palavras é muito mais que separação de uma vida em pecado, mas significa uma santificação de dedicação e capacitação para o serviço de Deus, porque a tua palavra é a verdade. Os 11 permanecendo na palavra, Jesus é glorificado. Só que o que é algo interessante é que Jesus não para aí na sua oração pensando em discípulos. Ele ora por discípulos futuros. Ele vai dizer no versículo 20 a 26: não rogo somente por isso, ou seja, suplicando a Deus, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste também como amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo o que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreendem que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor que me amaste estejam neles e eu neles esteja. Nessa conclusão, vamos falar assim, da oração de Jesus, esta súplica, rogo também por aqueles que vierem a crer por meio da palavra. Por causa da unidade dos 11, que Jesus orou, que Jesus foi glorificado na vida dele, deu resultado. Discípulos e mais discípulos. E Jesus orou por esses discípulos, por exemplo, Matias, Barnabé, Estevão, Filipe, Paulo, Timóteo, Tito, Lucas, João Marcos. Vou parar por aqui, a lista é grande, mas a gente olha assim, que listas de homens que glorificaram a Jesus por meio de estar na palavra, por estar unido na palavra, por estar em santificação. Que nomes a Bíblia cita. Mas Jesus está orando, que também faz parte dessa lista,
que são nomes que eu acredito que estão unidos para glorificar o nome de Jesus. Você e eu. Amém. A lista não para aí. Nessa lista está teu nome. Nessa lista está o meu nome. E na lista ainda está por aqueles que ainda estão por vir por meio de nós, por permanecer na palavra. Amém. Jesus orou por você, orou por mim. A súplica de Jesus é que nós sejamos um. Eu não vou cumprir essa oração de Jesus com o pensamento que eu estou só. Eu sou cristão, mas eu não quero me envolver com vocês. Eu quero estar só. Eu estou desvalorizando a oração de Jesus. Ou pelo contrário, eu não sou um cristão, porque eu não estou na palavra. Porque a palavra de Jesus é unidade. Isso é pluralidade. É um conjunto de pessoas que vivem unicamente na palavra para glorificar o nome de Jesus. Porque ele diz, né? Eles, por causa da unidade deles, o mundo vai crer na pessoa de Jesus. Aí vamos pensar no nosso mundo religioso atual. Eu não vejo Jesus orando por essa confusão religiosa que há nos nossos dias. Jesus está orando por aqueles que estão na palavra. Pode ser 2, 3, 5 ou 10. E através da vida desses que estão na palavra, o mundo vai crer em Jesus, não por causa da religiosidade que há no mundo. Jesus orou e revelou a sua vontade. Onde eu estou, nós também esteja com Ele, o Pai e o Filho, para ver a glória de Deus, que foi desde a fundação do mundo. As palavras finais do capítulo, do versículo 26, mais uma vez, vou ler, Jesus está dizendo: eu lhe fiz conhecer o teu nome. A igreja faz conhecer a pessoa de Deus por causa de Cristo. E ainda farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja nele e eu nele esteja. A palavra estava aqui, agora é amor. Por isso que Jesus diz lá no capítulo 13: novo mandamento eu vos dou. Amem uns aos outros como eu vos amei. Não ame pensando em você. Você não vai amar ninguém se você está amando alguém pensando em você. Agora, quando você ama pensando em Cristo, você ama porque você não olha defeito do outro. Porque Jesus não olhou defeito de ninguém. Ele só cumpriu o plano perfeito de Deus, morrer por pessoas que são falhas, pecadoras e imperfeitas. Jesus afirmou que na oração ele consumou e cumpriu a obra de Deus, que Deus confiou nele. Obra essa que ainda continua. O Verbo se fez carne e revelou a vontade do Pai. O Verbo habita em nós. Nós devemos continuar a obra de glorificar o nome de Deus. E isso é por permanecer na palavra, na unidade. Jesus confia em cada um de nós para continuar a obra. Por isso que ele orou. E hoje devemos transmitir a glória do Pai que está na palavra de Cristo. Palavra essa que ele transmitiu na oração: santificação. Somos santificados pela dedicação e a capacitação por meio da palavra de Cristo. Devemos estar unidos na palavra de Cristo. E o resultado é o amor e transmitir a palavra. Mas não podemos esquecer que nessa oração Jesus está pedindo por homens que o próprio Deus escolheu para continuar com a obra que foi planejada. Isso é um exemplo para nós. Nós devemos orar pelos irmãos que pregam a palavra. É o exemplo de Jesus. Nós temos irmãos aqui que se
dedica à pregação da palavra, eu digo externo e interno. Interno aqui na edificação, externo na evangelização. Nós temos irmãos que se dedicam ensinando na semana a palavra do Senhor. Ora por eles. O nosso mundo hoje não é fácil falar da palavra. Pode gerar desgaste. Pode chegar o momento de eu quero chutar o balde, não aguento mais. Ore por ele, irmão, porque Jesus orou e é o exemplo. Temos irmãos que Jesus confiou para transmitir a palavra. Nossa parte é estar em oração por eles, para que eles sejam um na palavra. E através dessa unidade, o mundo crê em Jesus Cristo. Jesus orou por nós. Precisamos valorizar a oração com dedicação e capacitação no serviço de Deus. Nós pertencemos a Deus. Como ele diz, eles são Deus, ó Pai. A glória junto com Deus e a vida eterna já está preparada para cada um de nós. Precisamos confiar na palavra. E como o Senhor diz, Senhor, a tua palavra é a verdade.